Boa noite, leitores e leitoras do Jornal Anhanguera. Meu nome é Leandro Dyer e hoje o Em Questão inicia uma série de participações com pré-candidatos a prefeito de Santana de Parnaíba nas eleições de 2020. Lembra a todos que o critério adotado para a ordem de entrevistas foi o alfabético. Com isso, temos aqui hoje André Bastianon. André Bastianon, nascido e criado em Santana de Parnaíba, filho da Érica, portanto, neto do seu Haroldo e da dona Neide, e também do Vande, sendo assim, também neto do seu Zé Pontes e da dona Benedita Siqueira. André iniciou sua militância política aos 17 anos, articulando, então, os estudantes do Colégio Ruth. Depois participou da Coordenadoria Municipal de Juventude em projetos culturais e organizou o movimento estudantil. Foi diretor de comunicação do Instituto Sufruto Verdeus. Opa, que eu pulei aqui. Atuou, escreveu e dirigiu peças de teatro do movimento Dramaturgia Rural, do qual foi um dos fundadores, e da Companhia Espetaculista de Teatro. Um dos idealizadores, mas como ele mesmo diz e prefere ser chamado, tocador no samba do pé vermelho, hoje, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Santana de Parnaíba, candidato a deputado federal em 2018 e pré-candidato a prefeito de Santana de Parnaíba agora em 2020, aproveito e estendo, então, o meu boa noite ao nosso convidado e também ao meu amigo e parceiro inoxidável, Veridiano Peixoto. Boa noite para vocês. Inoxidável é bom. Boa noite a todos, tá? Boa noite, André. Prazer em tê-lo aqui, tá? Uma honra, né, na realidade, para a gente estar batendo um papo aí nos próximos minutos. Boa noite, uma honra toda minha. Agradeço o convite, parabenizo mais uma vez, como já venho fazendo o trabalho de vocês aí, que é essencial para a nossa cidade, principalmente no ano eleitoral. Sem dúvida, então. E a breve apresentação aí, né, já dá para ver realmente a história que você tem em Santana de Parnaíba, não só como cidadão da cidade, né, mas sua militância na área cultural, na área política agora, né, como militante do Partido dos Trabalhadores e pré-candidato. E, na realidade, hoje o objetivo é que nós possamos bater um papo agradável com o André Pessoa, o André pré-candidato, o André das propostas, aquele André angustiado, talvez, pela situação que ocorre neste momento, não só em Santana de Parnaíba, mas aí de uma maneira geral, né? Não só angustiado, mas esperançoso também. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou excessivamente otimista, às vezes, principalmente em relação à política. Eu acredito muito no processo histórico, né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase difícil, mas que deve nos levar para um avanço, que deve nos levar para uma evolução no campo político, em geral da sociedade, né? Acho que é um aprendizado de maneira geral. Às vezes um otimismo um pouco... Parece ingênuo, mas eu acredito muito nisso, assim, que as coisas acontecem historicamente, as coisas vão se intercalando e levam a algum lugar, né? Tá. Deixa eu só falar, aproveitar e dar meu boa noite para o André também. Boa noite, André, agradecendo aí a presença e aproveitando esse lance do historicamente falando, né? Eu acho que essa eleição é uma eleição diferenciada em Parnaíba, né? Já vai marcar a história de alguma forma, né? Eu espero que sim, né? Espero que a gente veja uma mudança na dinâmica da eleição. É a ideia do nosso projeto político, né? Quando a gente já vê, eu venho debatendo isso, tenho acompanhado também as lives de vocês, notado que vocês também fazem essa análise de que a política de Santana de Parnaíba vem repetindo a mesma dinâmica em todas as eleições. Eu não acredito, sinceramente, numa diferenciação entre grupo do Silvio e grupo do César. Eu sei que eles são grupos opositores, não estou sugerindo nenhum tipo de conluio, mas eu vejo uma continuidade mesmo da forma de governar, da forma de agir politicamente. E eu acho que a gente já está vendo um cenário novo, né? O nosso projeto para a cidade busca se colocar como uma novidade, mas também tem outras novidades surgindo. A questão de já ter um nome novo para vir do governo, e a questão do Silvio já está, né, desgastado politicamente, buscando essa eleição agora, acho que traz
uma possibilidade de novas discussões. Isso num cenário nacional, em que o debate o debate de questões específicas, como racismo, questões de identidade de gênero, questões identitárias, as pautas identitárias de maneira geral, vem se destacando, e Parnaíba, ao mesmo tempo, cresce como cidade, passa aos poucos, vai se tornando uma cidade mais urbana do que rural, já não é considerada rural pelo IBGE, apesar de ainda ter, né, algumas áreas, mas aos poucos se integrando mais a essa cultura da região metropolitana. Eu acho que é essencial que a gente também evolua politicamente, assim. Eu acho que vai chegar isso inevitavelmente, na verdade. Tá, deixa eu te perguntar, André, onde que o André Bastianon ele se insere colocar como protagonista neste novo cenário político que pelo menos estamos verificando aí a possibilidade de um novo cenário político aqui em Santana de Parnaíba? Olha, a forma como a gente se coloca nesse cenário é com essa ideia de trazer esse debate, que aparentemente, às vezes, parece monopolizado pelas esquerdas, mas eu acho que cabe para todo o campo político, cabe para todo o espectro político, de pautas identitárias, de pautas de participação, principalmente, né? A ideia da gente trazer propostas para um projeto de cidade que se diferencia do resto, é dessa forma que a gente quer se colocar nesse cenário político, né? Como uma alternativa, não só como uma alternativa no sentido de terceira via para o cenário polarizado, mas com uma alternativa de ideias, né? Que a gente consiga trazer o debate para outros campos, que a gente saia das obras, saia do assistencialismo, saia das promessas mirabolantes de metrô em Alphaville, dessa propaganda exagerada de construção de unidades, e venha para um outro debate, que é o da gestão pública, das políticas públicas, das políticas de participação, do diálogo com a população. Não esse diálogo, eu me incomoda muito quando eu vejo os políticos dizendo: meu gabinete está aberto para receber todo mundo. É legal, eu não estou dizendo que o gabinete tem que ser fechado, mas isso não é diálogo com a população, isso é diálogo com o eleitor. O diálogo com a população se dá através de políticas de participação, tem um sistema para que a participação aconteça, né? A gente pode citar exemplos, os conselhos deliberativos, tem que eleger os representantes da sociedade civil que vão participar daquele conselho com legitimidade, processos como eleição de delegados para orçamento participativo. Você tem que ter mecanismos de participação que incentivem a pessoa a participar. Isso eu costumo dizer que a função do gestor não é ficar esperando o povo ir até ele com demandas, é ir até a população, pegar pela mão, num sentido figurado, e levar para dentro da gestão, levar para dentro dos espaços de poder. É nisso que a gente acredita. Aí, como um projeto político para a cidade, a ideia é trazer esse debate, trazer essa perspectiva para as campanhas, não só para a nossa, mas tentar influenciar todo o cenário político para fazer esse debate também. Entendi. Deixa eu só aproveitar e trazer um pouquinho lá para trás do início da sua pergunta. André, você acha que ainda hoje, no cenário de hoje, em Parnaíba existe uma polarização, ou possa vir a existir uma polarização nas eleições? Eu acho que os dois lados, né, dessa polarização, né, que seriam o César, a família César e a família Peccioli, se interessam por ela, né? Para eles é interessante, e eu venho percebendo nos diálogos que a gente tem, não só com a nossa militância, né, quando a gente vai dialogar com outros personagens políticos da cidade, outros atores políticos, há alguns que têm interesse em conservar essa polarização, e ela ainda existe de alguma forma, assim. Eu me lembro quando a gente iniciou o trabalho dentro do PT, que eu tinha que ficar... a gente criticava a gestão, mas tinha que deixar claro que a gente não era silvinista. Veja bem, a gente tem críticas, a gente pode estar não necessariamente na oposição, a gente não tem essa ideia, a gente tem posição sobre as coisas, e as pessoas atribuíam automaticamente qualquer posição sobre a atual gestão
como está ligado ao grupo anterior. Ou então, se você fazer algum elogio à gestão, você está ligado a esse grupo. Eu acho que eu ainda sinto isso, apesar de ver isso cada vez menos, ainda nesse cenário dessa eleição, acho que vai arrefecer um pouco essa polarização. Pelo menos eu espero, na verdade. Tá, deixa eu aproveitar. Você citou que realmente há uma necessidade de levar esse debate, a troca de ideias, mas você acredita que, diante dessa polarização, diante de um histórico recente político em Santana de Parnaíba, será que a população ela está disposta a realmente aceitar esse debate? Ela está aberta para esse debate, para essa conversa? Ou você acredita que ainda há uma resistência desses dois grupos, né, esses grupos antagônicos, aí no caso, que não permite, de repente, que haja um avanço da discussão política para, posteriormente, uma prática política? E aí, aproveitando, verificar isso. Quando você fala militância, como que está o André? O André, quem está em torno do André? Como que é a militância do André? Eu não tenho militância. O Partido dos Trabalhadores tem uma militância, né, eu não me considero eu não sou Messias, né? Eu não vou me colocar dessa maneira, porque inclusive porque a gente não procura construir nada em torno do meu nome, mas sim em torno de um projeto político que está ligado a um partido. O Partido dos Trabalhadores tem a sua base, né? Santana de Parnaíba, mesmo não sendo uma cidade de tradição progressista, de tradição de esquerda, hoje tem uma boa parte da população que simpatizante, pelo menos, do PT, né? A gente tem um grupo de militância. Eu fiz uma escolha, estava até discutindo isso com o nosso grupo antes desse bate-papo, de não citar os nossos pré-candidatos, até porque a gente já pretende fazer o anúncio agora em breve, tem alguns que são servidores públicos, enfim, uma série de questões que a gente quer evitar a exposição antes da hora, né? Alguns já se declararam, mas para também não ser injusto, né? Mas a gente tem um grupo de pré-candidatos, a gente tem uma chapa que está competitiva, pronta para disputar a eleição. Nossa perspectiva é concreta de ter uma votação considerável nessas eleições, até pelo resultado que o PT tem na cidade, nas eleições gerais, não só nas últimas, mas também nas anteriores. E aí eu acho que a última eleição, 2018, é uma boa referência, porque talvez tenha sido a pior para o PT, e ainda assim a gente considera um resultado muito bom, até no primeiro turno mesmo, onde tinha outras opções progressistas ou de centro, né, que não o Bolsonaro. Agora, sobre a primeira questão, essa situação de se há espaço para esse debate, eu acredito que há, porque a gente vivenciou isso, né? Na abertura, o Leandro citou a minha experiência na Coordenadoria Municipal de Juventude, né? Eu trabalhei na Coordenadoria Municipal de Juventude em 2010, 11 e 12, e a gente organizou Grêmio Estudantil em todas as escolas. A gente fez encontros de estudantes, não só encontros, teve uma posse, mas também teve encontros para diálogo, para tirar propostas, para criar perspectivas para o movimento estudantil na cidade, e as pessoas, os jovens queriam participar, eles têm disposição para participar. A questão é organizar isso como uma ferramenta. Se os atores políticos já colocados, né, os velhos políticos aqui, se eles vão gostar ou permitir isso, eu não sei. Eu acho que a maneira de gerir a cidade das últimas gestões, de 20 anos para cá, talvez mais, não cabe, né? Nessa maneira de gerir a cidade não cabe a participação, né? A gente, como movimento social, tentou várias vezes fazer esse diálogo e não teve isso. Mas a gente sentiu que as pessoas têm essa demanda por dialogar com o poder público. Há toda uma limitação nesse processo eleitoral, que é a questão de estrutura, de chegar até os eleitores para fazer esse diálogo, mas
eu realmente acredito ainda na sola de sapato, ainda acredito muito nas redes sociais. Eu diria que as redes sociais hoje equivalem a essa sola do sapato, a gastar a sola do sapato também, fazer esse diálogo nas redes tem funcionado para a gente, tem funcionado para todos os políticos, né? Não importa qual o posicionamento deles, e é desafiador, porque a gente também recebe feedback, a gente também, às vezes, é confrontado, mas se a gente está afim de dialogar, o diálogo respeitoso, obviamente, o questionamento é necessário, né? Então, eu acredito que não só pelo cenário eleitoral da cidade hoje, mas pelo contexto da sociedade, do Brasil como um todo, na questão de redes sociais e tudo mais, vai ter espaço para esse diálogo, sim. Deixa eu só aproveitar essa coisa e dar uma boa noite para a nossa audiência aqui, para o Thales Garcia, boa noite, doutor, Flávio Oliveira, Beivete Branco, Lorena, Jonathan Gomes, Lorena, que está sempre presente aqui, professor Adolfo Vieira, muito boa noite, Tatiana Nunes, Rosana Cardoso, boa noite, Rosana, Adão Gomes, boa noite, Adão, Jack Billy, boa noite, o doutor Rogério Wagner Rezende, boa noite, Zezinho Scarpa, boa noite, Zé, Marisete Silva, Cíntia Salles, boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência, pela presença aqui no nosso bate-papo. André, e aproveitando esse lance de redes sociais é algo que veio para ficar, principalmente no âmbito político, no âmbito político nacional, né? Você acha que você sendo jovem, tendo uma candidatura não focada no jovem, mas com um jeitão mais jovem, você acha que a rede social vai te ajudar mais do que os políticos mais tradicionais, vamos colocar assim? Olha, eu não sei se me ajuda mais, né? Para o que eu pretendo, para o que a gente pretende como diálogo político, ajuda, porque a gente quer fazer esse diálogo aberto, né? A nossa candidatura não é, eu sou jovem, nosso grupo político é muito jovem, né? Eu até brinco com o pessoal do Partido dos Trabalhadores aqui, quando a gente forma, o PT tem cotas de juventude dentro da composição da executiva. E aqui a gente teve que fazer uma cota para não jovens, porque a gente tinha muitos jovens ocupando esse espaço. Mas a nossa proposta vai além desse contexto de juventude. Vai dialogar também, até porque a gente não consegue fugir disso, do que a gente é de fato, né? A gente quer fazer o diálogo com as pautas que a juventude traz. Eu acho que se a gente conseguir interagir nas redes sociais, como ela permite mesmo, a tendência é que as ideias floresçam. Se vai me favorecer ou não, eu não sei, mas as ideias vão ser favorecidas, o diálogo vai ser favorecido. Deixa eu te perguntar, André, no cenário, eu utilizo essa palavra cenário, que eu acredito que ela é muito interessante, e houve a eleição do presidente Bolsonaro, ele já não está mais no partido no qual ele foi eleito, e aí nós voltamos assim, PT, né? O PT ele passou por uma história recente, parece que do céu ao inferno, e se manteve, está se reconstruindo, talvez é pelo menos o que nós vemos aí, né? Foi o partido que foi ao segundo turno, disputou a eleição, e o quanto isso de ser marcado, né? A questão assim, sou do PT. Como que tem sido essa sua experiência desde lá de 2018, quando você foi candidato a deputado, até agora? O que mudou na percepção das pessoas em relação ao partido e como é que as pessoas ainda te veem como o André do PT? Eu sabia que ia chegar o André do PT. Eu tinha até preparado uma resposta a essa expressão, porque antes de ser o André do PT, eu me filiei ao PT em 2015, né? Antes de ser o André do PT, a gente já estava, nosso grupo já estava fazendo política, a gente já estava se articulando, a perspectiva de uma candidatura começou em 2012, veio 2016, 2014 foi um ano muito importante, uma eleição muito importante para a gente, como grupo político, porque foi quando a gente se aproximou do Partido dos Trabalhadores
por uma questão de identidade de ideias mesmo. A gente se identificou, viu refletido no PT as ideias que a gente sempre construiu para a cidade, né? As políticas de juventude, que foi onde eu iniciei minha militância. O PT foi absolutamente importante na criação desse campo das políticas públicas de juventude no Brasil. As políticas de cultura, os avanços nas políticas de cultura que a gente teve no Brasil foram muito ligados às gestões do PT, então isso nos levou naturalmente a passar a fazer parte do PT. A gente começou militando mesmo, indo buscar material. Eu tinha um Fusquinha vermelho, botava uma bandeira da juventude do PT no capô, ia para São Paulo buscar material e a gente fazendo campanha. Hoje, quando a gente entra no PT, já é absolutamente identificado com o partido, ou seja, disposto a encarar essa imagem que o partido tem, independente dela ser positiva ou negativa. Eu acredito, a gente obteve muito espaço dentro do partido, porque a gente traz uma ideia de renovação também, né? As pessoas costumam dizer que quando o barco começa a afundar, os ratos vão indo embora, né? A gente, o 2015 talvez fosse o pior ano para se filiar ao PT, com interesses eleitorais, né? Se o interesse era se dar bem eleitoralmente, não poderia haver pior momento. E a gente entra no PT exatamente porque a gente vê que precisa de sangue novo, precisa de uma renovação, precisa de uma mudança das características do próprio partido. E a gente tem vivenciado isso dentro da estrutura partidária também. Assim. A gente é um grupo novo, identificado com os valores do PT, mas também identificado com essa nova perspectiva política, com a mudança do diálogo político. E, assim, de certa forma, a rejeição que o PT tem se traduz também em aceitação. O PT é o maior partido da América Latina, é o partido que desperta mais confiança do eleitor brasileiro, mesmo com os sucessivos ataques, com os escândalos também causados pelo próprio partido, mas enfim, com tudo isso que a gente vivenciou nos últimos anos, ainda é um partido que desperta a confiança da população. Isso, ainda que eu sei de gente, por exemplo, que votou em mim em 2018, votou no Bolsonaro para presidente e votou num deputado estadual completamente, eventualmente no César, teve esses casos também, porque o que a gente traz é um projeto para a cidade, e que aí sim se baseia ou vê seus valores refletidos no partido, mas que não é um projeto do partido, é um projeto para a cidade. E isso as pessoas têm percebido, ainda que a gente tenha umas resistências. Eu vi até na divulgação do bate-papo de hoje, as pessoas, PT fora, via alguns comentários aqui falando do PT. É normal, a gente dialoga. Eu costumo brincar que se você quer me apresentar alguém que não gosta do PT, mas que poderia gostar, que você acha que poderia trazer ser uma pessoa para apoiar nosso projeto e tudo mais, vamos conversar, vamos tomar um café, porque eu acho que dialogando mesmo, a gente vai desconstruindo isso. É preconceito, é o beabá do preconceito, assim, não se conhece o partido, quem não conhece a estrutura partidária acha que o PT é isso ou aquilo, e no final, nos defeitos, a gente se parece muito com qualquer outro partido. Acho que a diferença está nas qualidades mesmo, e aí é uma questão de mostrando para as pessoas mesmo no processo político, no processo eleitoral e para além dele também, no dia a dia mesmo. Deixa eu aproveitar a sua fala, que você também falou do lance da cultura, né? Do embasamento do PT. André, a gente é participante ativo da cultura. Eu posso falar que eu também sou, assim como você, participante ativo da cultura de Parnaíba, principalmente da cultura de uma cultura que vem mais ligada ao carnaval e essas coisas todas. E nós tínhamos aqui em Parnaíba o Festival da Juventude, essas coisas todas. Tem um cenário, o carnaval realmente era um carnaval que a gente precisava, na minha opinião, ter um certo controle e tal, mas como que você vê o cenário atual da cultura em Parnaíba e o que você pode falar como projeto, esboçar, assim, dar um resumo como projeto cultural, caso você venha a ser eleito, para a cultura, para a cidade?
Olha, Leandro, para algumas pessoas que são da militância de cultura, o que a gente vem propondo, às vezes parece até muito elementar demais. Mas eu diria, a gente não tem, eu falo muito diretamente sobre isso, não tem política de cultura em Santana de Parnaíba. Você tem uma Secretaria de Cultura e Turismo, você tem as atividades culturais que acontecem na cidade, na maioria, grande maioria delas, elas aconteceriam ou acontecem sem o apoio do poder público. O que eu vejo hoje, uma das pautas que a gente eu cansei de fazer essa discussão na época com a secretária e disse uma frase para ela que eu vou repetir aqui. Há um vácuo de competência na gestão de cultura de Santana de Parnaíba que ainda precisa ser preenchido com participação. Né? O Sistema Nacional de Cultura era muito eficiente mesmo com o governo Temer ainda se manteve mais ou menos ali o Sistema Nacional de Cultura funcional, e ele exigia das prefeituras que se criassem os conselhos municipais de política cultural e que esses conselhos fossem deliberativos sobre um fundo municipal de cultura. Por quê? A gente tem um orçamento gigantesco na Secretaria de Cultura. Quando a gente vai fazer o debate com o movimento cultural da nossa região, as pessoas se encantam, falam assim, nossa, vocês têm 11 milhões de orçamento, 10, 11 milhões de orçamento para a Secretaria de Cultura, só que isso tudo vai para os grandes eventos, mas que não é algo que a gente critica, os grandes eventos que acontecem na cidade são importantes, mas não vai quase nada disso para o fomento do movimento cultural, o fomento dos grupos, no caso especificamente dos grupos de samba de bumbo, a gente bate muito nisso. Dar apoio à cultura local não é dar camiseta e equipamento de som para um bloco de carnaval. O samba de bumbo não se resume a blocos de carnaval, muito pelo contrário, né? O que é necessário hoje é levar a cultura local para dentro das escolas, coisa que não acontece a não ser por professores que heroicamente fazem isso individualmente, né? Ele não é uma política da cidade. Diante existindo o Conselho Municipal de Política Cultural, aí você vai ter os representantes das diversas categorias ali para fazer esse diálogo, né? Fiz parte de grupos de teatro, participei na época da coordenadoria de juventude da organização do Parnaíba Festival, que o Leandro também lembrou. Então, dialoguei muito com o movimento de bandas, dialoguei muito com o movimento de teatro, grupos de dança. Não tem política de fomento, né? Um exemplo é mínimo. Como eu falei, as propostas podem parecer elementares. A cidade de Jandira tem um terço do nosso orçamento, com a população equivalente, quase a mesma população. E destinava, até o ano passado, R$800 mil por ano para o Fundo Municipal de Cultura, dos quais 40% obrigatoriamente tinham que ser destinados a editais de fomento e circulação de projetos culturais. Depois, a gestão atual lá não colaborou muito, fez uma redução disso, mas mesmo com a redução, são R$500 mil por ano, só dos cofres públicos que vão para o Fundo Municipal de Cultura. Isso garante, a gente fez uma conta por cima, mas foram mais de 40 apresentações só no ano passado de teatro na cidade de Jandira, e com muito pouco dinheiro, né? O custo disso, ainda mais comparando com o orçamento da Secretaria de Cultura de Parnaíba, poxa, é ínfimo, não se compara ao que é gasto nos grandes eventos. Uma questão que a gente traz também é a formação técnica dos artistas, né? Eu sempre critiquei a organização do Drama da Paixão, por exemplo, porque, apesar de ser um grande espetáculo, não forma atores. Tem um núcleo de teatro ali, mas não tem um programa de formação de atores constantes. Aqueles milhares de figurantes ali não têm um processo para a formação de atores, não vão participar de outras atividades depois ou antes. Quer dizer, se gasta muito e o que se colhe é uma plateia gigantesca, mas não tem não tem nada a médio e longo prazo sendo criado, né? Então, isso, além disso tudo, ainda tem a questão das festas
tradicionais, que vale diferenciar a questão do samba do Cururuquara dos outros sambas de bumbo, por não se tratar de um grupo que sai no carnaval, né? Sim. A prefeitura, em geral, trata como uma quermesse qualquer, né? A quermesse a estrutura da quermesse, as barraquinhas e tal, importante, ok, mas não tem nada direcionado à salvaguarda e ao fomento de novos grupos. Isso simplesmente não acontece. E não precisa muito dinheiro, como eu falei. É pouco que precisa ser investido, só que precisa de um processo para que isso chegue aonde precisa chegar mesmo. E são muitos grupos, né? A gente tem o Instituto Sufruto Verdeus, que é um bastião da resistência cultural na cidade. A gente tem o Movimento Dramaturgia Rural, o Samba do Pé Vermelho, a Companhia Espetaculista de Teatro de Rua, que são movimentos, mas para além disso tem os grupos tradicionais, os grupos de samba de bumbo. Então, se essas pessoas tiverem acesso a recursos para desenvolver projetos, não só para sua sustentação, a gente sabe que isso vai florescer cada vez mais, com certeza. Deixa eu aproveitar aqui e aí dentro de um campo, né? Porque a pessoa que se propõe realmente a disputar uma eleição, que procura ocupar um cargo no executivo, suas pretensões e seus projetos vai além, né? André, o momento é um momento de... Entramos num momento de crise, né, desencadeado aí pela pandemia. Hoje saem os dados do CAGED e nada animador. Santana de Parnaíba, pelo menos no primeiro trimestre, estava amargando aí com desemprego ao lado de Cajamar. Eram os dois municípios aí da região. Então é assim, a partir de 2021, independente de quem vem assumir o executivo, vai enfrentar talvez a maior crise econômica da história. E o Partido dos Trabalhadores, né, que fez a sua história ali nas fábricas, através dos sindicatos, o próprio nome, né, Partido dos Trabalhadores. E você, como representante desse partido, o que você enxerga para um projeto para pelo menos não resolver, mas pelo menos amenizar essa possível situação aí de desemprego, que, como nós sabemos, fatalmente vai atingir a população mais jovem? Olha, tem o Partido dos Trabalhadores nasce nas fábricas, né? Sim. Mas muito baseado nos sindicatos, o sindicato dos metalúrgicos e tudo mais. Depois dos sindicatos metalúrgicos, eu diria que um dos sindicatos mais importantes do Brasil foi o Sindicato dos Bancários. E hoje também é um sindicato que vem perdendo protagonismo na sociedade. Por quê? Porque a dinâmica do trabalho mudou, né? Os bancários estão sendo substituídos por técnicos, por operadores de telemarketing, né? Os metalúrgicos também vêm perdendo espaço pela mecanização das fábricas, enfim, toda uma mudança na indústria, né? Isso se reflete aqui em Parnaíba. A gente tinha aquela região de galpões, por exemplo, da Fazendinha, hoje já não é tão atraente para o empresariado, porque o trânsito para o acesso à rodovia Anguera não é viável, não é talvez economicamente tão interessante, mas a perspectiva que a gente tem é de qualificação da juventude, não baseado nessa coisa tecnocrata, né? A gente tem a FATEC, tem 2 ETECs aqui em Santana de Parnaíba que atendem à demanda dos pequenos polos industriais que a gente tem, né? São principalmente cursos de informática e logística. A gente precisa começar a abrir novos campos, novos vetores de desenvolvimento econômico para a cidade. Um deles, a questão turística, né? A gente sabe que Santana de Parnaíba tem um potencial turístico gigantesco, só que mal explorado, mal organizado por parte do poder público, e a iniciativa privada carente de incentivo não consegue explorar isso economicamente. A ideia é que a gente consiga, através de incentivo fiscal, através da construção do diálogo mesmo, né, de trazer os atores do setor do turismo, ou os potenciais atores do setor do turismo. E aí, como exemplo, vou citar o proprietário de um alambique, por exemplo, que não está ativamente participando dessa economia do turismo, mas tem todo o potencial para participar.
e transformando a cidade numa potência econômica, turística, direcionar esse enriquecimento para a população. O Partido dos Trabalhadores sempre defendeu, e acho que deu exemplo, quando governou o Brasil, de que para que a gente consiga superar essa crise, a gente precisa investir na população que é consumidora. Então, tem diversas maneiras de se criar políticas de transferência de renda para a população local. Por exemplo, inclusive vou citar um companheiro que comentou aqui, o Tom, da família Raciocínio Real, lá da Fazendinha, ele vem desenvolvendo um projeto lá com a comunidade ativa de um banco virtual local, né, que faz uma circulação de uma moeda virtual entre os comerciantes e os consumidores de uma determinada região. Isso tem que ser transformado numa política pública. Isso já é feito como política pública em alguns lugares, está dentro do contexto da economia solidária, que a ideia é o quê? Que a gente crie pequenas políticas de transferência de renda para a população local. Um exemplo básico, elementar também, Pirapora fez isso há alguns anos, quando criou uma moeda local que era o Pira, né? E os estudantes que tinham, eu não concordo necessariamente com o método de distribuição, mas como exemplo vale, os estudantes que iam bem na escola recebiam lá um determinado valor na moedinha, na época era impressa, hoje poderia ser algo digital, o Pira, e ele podia consumir aquilo no comércio local, na sorveteria, na padaria, no supermercado. Isso faz girar a economia, né? A Santana de Parnaíba tem alguns espaços ainda para desenvolvimento de polos industriais que já estão em crescimento, outros que podem surgir, mas para isso também precisa de um investimento em infraestrutura. Eu tenho amigos empresários, né? O pessoal acha que petista não dialoga com outros, né? Só fala com peão de fábrica, né? Só fala com o funcionário. Não, a gente conversa com todo mundo. E uma das grandes reclamações, tem áreas aqui perto de condomínios de galpão que não tem conexão de internet para todos os galpões que estão ali instalados. Como que você vai pensar no desenvolvimento da cidade se nem isso a gente conseguiu atingir? A questão da Eletropaulo, eu lembro na primeira vez que eu fui fazer uma live que a Eletropaulo fez a energia cair justo no horário da live. Ou seja, a gente está preparado para esse novo processo de industrialização da cidade, né? Superados os polos industriais que já não estão mais tão ativos, precisa fazer esse investimento em infraestrutura e abrindo o campo tanto do turismo como de serviços que já vem se desenvolvendo. O mercado vai, né, naturalmente o mercado vai se desenvolvendo. A questão é que o poder público municipal pode atuar para fomentar isso e aumentar a velocidade desse crescimento. E essa é a ideia. A qualificação no campo para o turismo, direcionado ao turismo, a qualificação dos serviços, a qualificação também da mão de obra, apesar de que isso já tem, de alguma forma, e também o desenvolvimento da infraestrutura da cidade para a gente conseguir abarcar essas indústrias que já, de alguma forma, estão vindo, mas que ainda enfrentam esses problemas. Veri? Uma pergunta, André. É inevitável não fazê-la. O André Bastianon está fazendo barulho na cidade de Santana de Parnaíba e fez semana passada justamente com um carro de som à frente da Secretaria Municipal de Educação. O que está acontecendo, André, com a educação de Parnaíba? Fizemos com carro de som sem aglomeração, que fique claro, e de máscara. Olha, o que acontece com a educação de Santana de Parnaíba é o que acontece também em outras áreas da gestão, né? Por um lado, a principal pauta do ato da última terça-feira era a questão da perseguição a professores, a funcionários, diretores, que agora são concursados, né? Uma perseguição cruel. Eu não tenho nenhum problema em relatar como isso acontece, porque eu sei que são relatos reais, né? A gente sabe que o secretário leva as pessoas para dentro da secretaria, convoca, faz reuniões ali intimidadoras, ameaça familiares, ameaça com perda de emprego, processo administrativo e tudo mais. Isso não acontece só na Secretaria da Educação, né? Acontece em toda a prefeitura. Eu passei por isso como servidor público.
E é uma pauta que me revolta pessoalmente, é uma questão que me comove como ser humano mesmo, porque eu fui servidor, passei por isso e não consigo aceitar. Agora, a educação especificamente é uma questão que eu venho trazendo já há alguns anos, desde quando escrevia no Jornal da Cidade, em 2011, que a gente tem uma estrutura física aparentemente adequada, quer dizer, a gente tem lousa, tem giz, tem carteira, tem minimamente material escolar, mas a gente não tem uma gestão inteligente, né? Tem escolas que não tem tomada para os computadores, tem escolas que o laboratório foi inaugurado, mas não pode ser utilizado porque não tem a estrutura adequada. Ainda tem carência de professores em algumas áreas, em determinadas áreas. Fica sem professor de inglês, sem professor de ciências, isso principalmente nas escolas integrais, que são uma ideia boa, mas que tem que ser bem executada também, né? Não é só deixar a criança presa dentro da escola por mais tempo, né? Tem que ter atividades diferenciadas também. Eu acho que o que precisa para a educação de Santana de Parnaíba é o que precisa para qualquer área da gestão pública, que é participação e diálogo. Participação, a gente defende ferrenhamente os grêmios estudantis, porque além de ser um processo de participativo, também é um processo de formação política para aquele jovem, né? Ele aprende desde cedo a não vender o voto, ou já vivencia a venda do voto por uma balinha para o colega, e aí ele aprende a votar daquele processo, isso é importantíssimo. A questão existe hoje o Conselho de Saúde, de Educação, por exemplo, mas participar dele não é simples, né? Ele não é divulgado, a eleição do Conselho de Educação não é divulgada. A Associação de Pais e Mestres é uma ferramenta importante, mas a gente precisa levar isso para um conceito de conselho gestor de escola, como já tem mais ou menos nos conselhos gestores das unidades de saúde, que é para a comunidade escolar participar dessa gestão, entender as demandas da escola ali e levar para dentro da escola. Essencialmente, a gente tem que levar a história de Santana de Parnaíba para a gente criar uma identidade da nossa população que vem crescendo com pessoas que vêm de fora da cidade e não tem essa identidade, não tem obrigação nenhuma de ter, porque estão vindo de fora, criar nesse jovem a identidade com a cidade. Então, trazer a história da cidade, a cultura, o samba rural paulista para dentro das escolas, isso é necessário. A gente tem uma visão muito atrasada aqui na cidade da gestão da educação, ainda muito autoritária, acho que isso é uma herança dos últimos governos, inclusive, uma estrutura hierárquica muito autoritária que não dá liberdade, não dá autonomia para o gestor de escola, nem para o professor desenvolver seu trabalho. Aí, outra questão, a necessidade de investimento no professorado, na formação de professores. Uma coisa que eu falo muito dessa gestão é que não basta construir, tem que ocupar esses prédios públicos, né? Está sendo feito agora um novo prédio ali para, não sei se vai incluir a Secretaria da Educação ou se vai ser uma espécie de centro de formação de professores, que é uma ideia que a gente já viu em outros municípios, né? Mas não basta, se você não fizer atividades formativas com esse professorado, não oferecer essa possibilidade, não valorizar o professorado. A gente vê experiências como o do Maranhão, que o piso salarial do professor chega a R$ 5.000, a gente precisa trazer esse tipo de discussão para a cidade. Não digo que a gente traz como proposta um determinado valor, mas não, a gente vai dialogar com a categoria do professorado para construir uma maneira de valorizar ele financeiramente, por exemplo, com a incorporação do bônus ao salário, criação de outros, né, que o bônus que existe hoje seja incorporado ao salário, se for o caso que a gente crie outras maneiras de valorizar ele financeiramente, mas também de dar condições dele trabalhar. Eu recebo relatos de professores que demoram 20, 30, 40 dias para conseguir uma Xerox, para trabalhar com os estudantes ali, 30, 40 cópias, 30, difícil ter uma sala só com 30 alunos hoje, né? 40 cópias para levar para a escola, enfim, são problemas tão pequenos, mas que impedem o desenvolvimento, né? A gente fala muito da questão do IDEB, que o IDEB cresceu, mas é muito escancarado o quanto eles mascaram essas estatísticas, assim. Ninguém admite, mas a gente tem um processo de aprovação automática de estudantes em Santana de Parnaíba há muito tempo. Eu acompanhei, trabalhei com juventude, né? Depois
da coordenadoria, fui trabalhei na Vila Esperança, na época era o CCCA, né, o Centro de Convivência, depois fui para a Casa da Juventude, que são unidades de assistência social. Eu via muitos jovens praticamente analfabetos com 14, 15, 16 anos. Ou seja, ele já vem de um histórico de uma educação defasada. É preciso atacar isso diretamente. Educação de jovens e adultos. Também, quando eu deixei essas unidades, fui trabalhar nos CRAS e nos NAS, via muita gente que não sabia ler e escrever, não sabia... Eu fazia o trabalho de cadastro do CadÚnico, né, o cadastramento para o Bolsa Família. Então, as pessoas tinham que assinar o formulário no final, não sabiam assinar. E vou citar um exemplo que eu vivenciei, mas em qualquer outro bairro isso vai acontecer. No Cururuquara não tem ensino de jovens e adultos, e tem muitos analfabetos. Primeiro a gente precisa detectar esses números, porque eles não existem com precisão, e depois atacar. É possível. Santana de Parnaíba é pequena, é rica, e seria capaz de acabar com o analfabetismo, por exemplo, mas precisa ser como o termo que o Elvis usou na live dele, é uma busca ativa, que não é nome de programa, né? É só é isso, assim, é necessária essa busca ativa para a gente conseguir resolver todos os problemas, né? É isso aí. A gente deu o nosso tempo, né, Veri? Mas, André, fica aqui o convite para uma próxima, vai ter um próximo bate-papo já como candidato, né? Porque a gente está abrindo aí o primeiro tempo como, né? É bem o primeiro, 45 minutos, né? Bem o primeiro tempo mesmo. Agora a gente vai para o intervalo aí e, se Deus quiser, a gente faz aí um segundo bate-papo aí já como candidato, né? Para que a gente dê continuidade. Eu acho que como a apresentação foi muito válido, né? As pessoas conheceram o André, o Xenon, as propostas, essa ideia geral. Eu também quero deixar aqui, aproveitar já a presença do André e do Veri, falar que nós tivemos a confirmação também do pré-candidato do Danilo, né, para próxima segunda-feira. Para a próxima segunda-feira, para dar sequência, e também o Silvinho Peccioli já também nós fizemos o convite, estendemos o convite para ele, e também aceitou o convite. E eu quero dizer também que o convite também está aberto ao candidato da situação, né? Assim que eles divulgarem o nome, ou também pro prefeito Elvis, se aceitar, seria muito legal ele aceitar conversar conosco. Então eu agradeço, André, muito obrigado pelo papo. A audiência foi lá em cima, eu acho que foi uma das maiores, assim, durante a live que nós tivemos até hoje. Aproveito para dar boa noite aqui para o Marcos Henrique dos Santos Salvador, parabéns ao Jornal Anhanguera, muito obrigado, Marcos, pela audiência, ao Vande Pontes, aí, ao pai, Vandé, boa noite, Vandão, boa noite, Vandão, que é meu amigo pessoal, Benedito Pedro Arruda, boa noite, não temos que olhar, temos que ver e analisar as propostas, obrigado pela audiência, Benedito, ao César Amauri Moreno, boa noite, também muito obrigado ao Wellington Rodrigues dos Santos, boa iniciativa do Jornal Anhanguera. Beleza, muito obrigado. Ao Marcelo Mendes também. Então fica assim, essa segunda-feira, muito obrigado, Veri. Obrigadão mesmo também. Só para acrescentar aí o nosso término, eu considerei também muito leve, um bate-papo, uma apresentação, né? O segundo tempo já vai ser um pouco mais... o segundo tempo... já vai ser... mas é uma iniciativa interessante, André, como você citou no início. Eu acho que o que falta é realmente a população, ela conhecer as propostas, por mais diversas, contraditórias, antagônicas que possam parecer, mas pelo menos é essa oportunidade de saber que por trás de um candidato também há todo um discurso, há todo um planejamento, há toda uma ideia. Então, da mesma maneira que nós o convidamos e você aceitou, o doutor Danilo Ferrarese para a próxima segunda, o Silvinho Peccioli também, e aí o candidato da situação. Se porventura ainda não definiu ainda, o prefeito Elvis ele pode vir aqui para conversar conosco também. Tá bom? Deixa aí meu grande abraço e obrigado, tá, André? Eu queria agradecer também, antes da gente encerrar. Obrigado, Leandro, obrigado, Veridiano, pelo convite, pelo espaço para a gente fazer o debate. Mais uma vez, não canso de fazer isso. Parabéns pelo trabalho de vocês na cidade, pelo trabalho de imprensa que vocês fazem sério,
Isso é raro de se ver, não só em Parnaíba, no Brasil anda difícil, e vocês são pessoas que vêm sustentando a liberdade de imprensa e o trabalho da imprensa em Parnaíba. Agradecer a todo mundo que acompanhou, convidar o pessoal, não vou deixar de fazer isso, para me acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, @André Bastianon, como está aqui embaixo no nome, só sem o acento e tudo junto, só procurar a gente lá, qualquer coisa também. Continuo à disposição de vocês também, para qualquer momento a gente bater esse papo. Foi muito gostoso, muito prazeroso, como você falou, foi um bate-papo leve, mas quando for o momento também a gente vai para os assuntos mais pesados também, estamos preparados para isso, mas também com leveza. Eu acho que a política também tem que ser leve, né? Então a gente vai fazendo dessa forma. Valeu, boa noite, Veri, boa noite, André, até mais. Boa noite, Lê, boa noite, André. Boa noite, nossa audiência, muito obrigado pela audiência, até segunda-feira que vem, às 19h30, com o Dr. Danilo Ferrarese. Tchau, meu. Tamo junto. Mudar exige coragem.